Foi tranquilo? Bom dia. Tudo bom, Guilherme? E aí, como foram? Conseguiram fazer direitinho? Hum, deixa eu ver aqui, já compartilhou, ótimo, né? Bom dia, Antônia. Bem, chegou, a Liene. Nós estamos hoje na nossa última aula, né? Na verdade, seu microfone está desligado. Aí, Antônia, Bom dia, professora. tudo bem? Tudo Animada? tem que estar, né? Tem, muito bom. Ó, então vai ser assim, a nossa última aula, tá? Ah, Eu vou trabalhar com a parte de estatística hoje, principalmente as partes principais e como usar as fórmulas de estatística, que é a parte que ficou faltando no nosso módulo, né? A última parte da nossa unidade, tá? Quando vocês estiverem com dúvida ou alguma coisa, podem passar mensagem, tá? Tem algumas coisas que às vezes vocês não veem há muito tempo, tem algumas aulas que eu tenho até gravada, que eu posso passar para vocês, tá? Para ir ajudando. Vocês já fizeram, né, a avaliação teórica? Conseguiram fazer? Viram tudo ali? Estava mais ou menos. Que agora aí a gente tem a avaliação prática, né? Aí, caso, né, eu não conseguir a nota, né, aí a gente tem a prova de recuperação, que aí vocês vão poder fazer também. Então, não parem de estudar, tá? E entrem em contato sempre que vocês tiverem dúvida. Na apostila, vocês estão lendo a apostila, né? Estudar a apostila, principalmente na hora da prova, aí corre atrás, né? Pega aqui, pega ali. Então, hoje eu vou começar a trabalhar com vocês a parte de estatística mesmo, tá? O que é a parte de estatística, né? A prova que vocês fizeram já tinha algumas questõezinhas ali de estatística, então por isso que é importante vocês irem acompanhando, né, pelo sistema e lendo o material que vocês têm. A parte da estatística é uma das partes mais importantes em qualquer profissão que você esteja, né? Hoje vocês já estão trabalhando, né, já estão aí no mercado. E quando a gente fala em estatística, você vê estatística o tempo todo, né? Na televisão, né? Vocês assistem reportagem, vocês leem uma matéria, está falando ali da estatística, né? O que você tem que entender direitinho da estatística? Que na maioria das pesquisas, a maioria, tem uma pesquisa que não, mas a maioria das pesquisas nós utilizamos parte da população ou universo para chegar a uma conclusão. Então, nós temos uma população inteira, você tira partes, essas partes nós chamamos de amostra, e dessas amostras você vai fazer, né, organizar os dados, fazer tabelas, fazer gráficos, né? Essa organização é estatística descritiva. Tá? Você calcular as medidas de posição e de variação, né? De posição você já conhece, a média. Tá todo mundo fazendo a média aí, não tá? Quando você tira uma nota na prova, você já faz o quê? A média. Essa média que a gente fala só média é a média aritmética, onde você vai somar tudo e dividir pelo total de números que você tem. Ou utilizar a média ponderada, que também é uma média aritmética, só que aí eu tenho pesos. E depois vocês viram aí no material de vocês que nós temos a medida de dispersão, o quanto que os dados estão dispersos da minha média, né? Essas medidas de posição, principalmente a média, que é mais usada. Mas tem a moda, tem a mediana. E aí a gente, quando nós estamos no campo, você está ali com a pesquisa, qual, né? Ou quais dessas medidas que você vai usar? Isso que é importante a gente entender aí na parte de estatística, tá?
Então, estatística é a parte que a gente tem dos números, onde a gente trabalha com a parte matemática, onde você tem que organizar os dados, né, interpretar resultados, fazer os cálculos. Depois que eu faço esses cálculos, que eu usei a parte descritiva dos meus dados, a gente vai para tirar as conclusões, que a gente utiliza muito inferência estatística ou distribuições de probabilidade para ver se está certo ou não, que aí é a parte mais da frente. No material de vocês, a gente vai até as medidas de dispersão, tá bom? Então, tem algumas coisas que a gente tem que saber. Eu até coloquei aqui, tá? Um resuminho para vocês. O que, que é importante? Fala, na apostila tem isso aqui, tem tudo isso aqui, tá? Só que não tá um resumo, como eu coloquei aqui para vocês. Então, população é o meu todo, né? Aqui eu estou falando no meu todo. Se eu for estudar a cidade de Luiz Eduardo, ela é o meu todo. Se eu for estudar o estado da Bahia, o meu todo, o meu universo, a minha população, é o estado da Bahia. Ah, não, eu vou estudar o Brasil. Eu vou fazer uma pesquisa em referência ao Brasil. Então, minha população passa a ser o Brasil. Ah, eu vou pegar alguns estados, as minhas amostras. Então, amostras é quando eu retiro partes da população. Aqui está até como pessoas, né? Mas pode ser cadeira, produção, tudo que você vai estudar aqui, você tem os elementos da população e você tira partes, você tem uma amostra. Toda pesquisa a gente quer pegar uma amostra representativa, né? Ou seja, nós queremos pegar um sistema de amostragem que eu possa tirar conclusões. Eu faço o cálculo na amostra e eu quero levar a conclusão para a população. Tá? Então, estatística é isso. Às vezes cai essa questão teórica, perguntando de uma amostra, eu posso tirar conclusões para a população? Isso é estatística, né? Que é muito complicado, às vezes, você fazer a pesquisa com toda a população. Né? Você fala assim, eu vou pegar todo mundo. Então, onde que acontece isso? Principalmente no censo, e vai ter o ano que vem, né? O censo é uma pesquisa onde ele procura toda a população no Brasil. Ele quer pegar todo mundo. Tá? É uma das poucas pesquisas onde utiliza o todo. Vocês leram isso na apostila, viram? Ou já estudaram estatística? Oi! Já viram isso? Cadê vocês? Quem já viu estatística, já estudou faz muito tempo, Andréia? É? Mas tem que ter essa ideia, e cuidado com essas questões teóricas, tá? Falando da população, da amostra, que é uma parte, dessa parte eu tiro conclusões, né? Muito bom, também já estudou, Guilherme? Tá lembrando bem essas definições, né? E estatística é aquela coisa assim, ó. Tem gente que fala assim: eu não gosto de cálculo, eu não gosto de estatística, eu não vou usar isso na minha vida. Não tem como. Hoje no mercado, tudo é pesquisa, tudo é relacionado à estatística, mesmo que você não faça aquele cálculo, né? E aí nós temos o Excel, tem alguns softwares aí que nos ajudam muito na parte de cálculo. Ainda bem que eles não tiram muitas conclusões, né? Que deixa para você tirar as conclusões. Então, não tem como a gente sair dela, não. Tá? É muito importante para vocês. Parte descritiva é onde a gente vai descrever os dados, né? Eu vou escolher o tipo de amostra que eu vou pegar. Tem alguns tipos de amostragem. Quem gostar muito de estatística pode ir estudando, né? Que a gente só dá uma pincelada. E aí eu tenho os dados, eu vou organizar. Como? De acordo com a sua pesquisa, o que fica melhor. Pode ser tabela, pode ser gráfico, principalmente quando você vai apresentar para o público, você faz gráficos, né? Que aí chama mais atenção.
Então, você descreve o que está acontecendo com tá? Esses dados. E a indutiva é você utilizar a parte de probabilidade, né? A chance de estar certa a minha pesquisa. Hoje a gente tem várias pesquisas aí em relação ao Covid, eles falando o número que tem de remédios, de vacinas, né? Então, eles estão utilizando a parte de indução, ou seja, eu tenho uma pesquisa, tá certo? Né? Essa minha média, tá certo? Né? Aqui eu separei para vocês, nesse resuminho, as medidas de tendência central, que é você calcular média, mediana, moda, que são as medidas de tendência centrais. Aqui tem a média aritmética, a média ponderada, ou média aritmética ponderada, que também pode ser chamada. Tem média geométrica, média harmônica, média além da ponderada, geométrica, harmônica e mais algumas médias aí que nós podemos utilizar, tá, como relação. Às vezes nós utilizamos a média geométrica quando os dados seguem uma distribuição geométrica, a média ponderada quando eu tenho os pesos, né, a média harmônica nos meus dados quando não tenho zero. Então, depende do que eu estou estudando. Índice financeiro, né, já utiliza a outra média. Então, depende do caso que eu tenho, eu vou para essas médias. Mediana. Quem leu o que é mediana e entendeu? Bom dia, Eugênia, conseguiu entrar, né? Muito bom. Isso. Alguém leu e entendeu o que é mediana? Moda e moda. Vocês leram? Ó, utilizem as palavras de acordo com o que vocês conhecem. Então, média aritmética. Aritmética vem das operações, né, básica. E aí, o que é a ponderada? Quando tem pesos. Ponderada, né, já me traz essa palavra. Mediana, eu quero o termo médio. É o que divide os dados em 50% para um lado e para o outro. Moda é o que mais se repete, né? Quando fala assim, não, tô na moda. Não é isso? Quando tá na moda, todo mundo anda igual? Né? Então, moda é os números que aparecem com a maior frequência. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas média não é o termo central? A média aritmética, ela pode coincidir com o termo central, com a mediana, tá? Mas nem sempre. Aí é que entra a análise do que eu vou utilizar. Então, a média é o valor de ponderação dos meus dados, o equilíbrio dos meus dados. Ela não é o ponto central. Ela pode até coincidir com o ponto central, que é a mediana, mas ela não é necessariamente o ponto central. Moda é o que tem a maior frequência. Então, se você vai estudar salário de uma população, a média aritmética ela é muito influenciada pelos valores extremos. Então, ela não vai ser uma boa. Por exemplo, qual que é a média salarial de Luiz Eduardo? Né? Ah lá, mas aqui dá uma média muito alta, professor, e eu não recebo isso, não. Já viram falar isso? Né? Então, quando a gente fala em trabalhar com salários, média salarial, eu posso usar a moda, que tem uma maior repetição, eu posso utilizar a mediana, que é o termo que divide ao meio, tá? Para não falar só a média, porque tem uma dispersão. Tem um que ganha, que recebe ali R$ 1.000 e tem um outro que recebe 30 mil. Quando eu faço a média, ela vai lá para o meio. E aí pode não mostrar a veracidade dos meus dados. Para saber essa veracidade, a gente utiliza as medidas de dispersão. A medida de dispersão, quanto que os dados estão dispersos, a minha medida de tendência central. Então, eu vou ter a amplitude, que é a primeira que nós fazemos, né? Amplitude dos meus dados. O que significa a palavra amplitude? Vocês hoje estão tão caladinhos. Bom dia, Diógenes. Abriu na hora. Tá baixo?
O áudio, Bom dia, não, tá ótimo. tá? Então, talvez é o seu, Arlindo. Sobe um pouquinho o seu aí. Tá? Se não melhorar, me fala. O que significa a palavra amplitude? Extensão. O que mais? Tamanho, né? A gente já tem essa ideia. Aqui nada mais é do que isso, é você pegar o maior menos o menor, você vê o quanto que meus dados estão abertos. Qual que é a abertura dos meus dados? Aí tem o desvio médio, que é cada elemento em relação à média, né? Mas só aquela desvio que eu tenho dos valores. A variância, que a gente já utiliza ao quadrado, que aí não tem essa questão do negativo. E o desvio padrão vai me dar a somatória da distância dos pontos em relação à média, tá? Eu vou falar mais em relação à média, essas medidas de dispersão, mas pode ser moda ou mediana também, tá? Só que a gente utiliza mais a média, e até nas pesquisas, quando a gente está colocando ali as medidas de dispersão, a gente utiliza valor médio. Eu posso estar utilizando a mediana ou a moda, mas trabalhando como se fosse a medida média, tá? Para simplificação de notação e de fala também. Então, aqui é o quanto estão dispersos, aqui é as medidas centrais dos meus dados. Esse material de vocês vem bem explicadinho, tem algumas fórmulas, aqui eu acrescentei algumas fórmulas, que aqui ele traz como soma, tá? Você pode utilizar esse símbolo da somatória, eu acho que todo mundo já conhece, né? Quando aparece esse Ezinho aqui, a gente está falando em somatória de todos os elementos. Então, apareceu para vocês somatória de I igual a 1 até N. Se eu tenho 10 elementos, aqui em cima vai ser o 10. É só para falar que você vai somar todos. Igual quando você usa esse símbolo do Excel, a somatória. Tá? Então, aqui eu posso utilizar. A professora, lá no meu Excel tem um que é assim, parece um pi grandão. Né? Isso aqui é produtória, e você vai fazer a multiplicação dos dados. Então, aí vem a média aritmética simples, né? Como que eu faço a média aritmética simples? Principalmente quando eu tenho amostra, o meu símbolo é utilizado para o x barra. Ah, professora, eu quero colocar ME. Também pode. Tá? Eu estudei lá num vídeo no YouTube que apareceu como Mi, que é uma letra grega. As letras gregas geralmente são utilizadas quando eu estou trabalhando com população, não com amostras. Tá? Então, tudo que aparecer com letra grega é população. Amostra a gente já trabalha com mais as letrinhas e os símbolos. Esse X barra é muito utilizado. E se você quiser escrever média também, ou ME, não tem problema nenhum. Fala só M. Só o M aí eu vou ficar na dúvida se é média, mediana ou moda. Então a gente coloca algum símbolo para ajudar a representar. Um exemplo, sabemos que a venda diária do tipo de arroz durante uma semana foi 10, 14, 13, 15, 18, tem todos os valores em quilo. Está na mesma unidade? Ok. Né? Para a venda média diária da semana, quanto que vai ser? Soma todos os elementos. Tá? Então, às vezes aparecem essas fórmulas com somatório escrito aí, utiliza esse monte de símbolos, aí você fala, o que que significa isso? Significa que você vai somar todos e dividir pela quantidade que você tem. Né? O N aqui, ó, é o número de elementos na sua amostra. Tá? É o número de elementos que você tem. Então, quantos elementos que eu tenho? Aqui no caso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem precisaria somar, porque ele fala numa semana, né? Uma semana tem os 7 dias. Então, quanto que vai dar essa média? Ah, professor, eu vou pegar a calculadora e vou somar tudo. Tá? Vou fazer direto na calculadora. Posso fazer direto na calculadora? Pode. Só toma cuidado,
tá? Que às vezes você soma tudo, você não pega o valor e coloca o dividido por 7. Se você quer fazer tudo direto na calculadora, coloca um parêntese aqui em cima. Tá? Se você não quer pegar valores passo a passo. Esse aqui vai dar 14. O que acontece quando eu coloco, professor, na calculadora, todos esses números aqui, né, faço aqui, já vi muita gente errar a conta por conta disso. Ó. Vem aqui, faz isso, mais 12, dividido por 7. Se eu escrever desse jeito aqui, ele vai dividir por 7 só o 12. E aí vai ficar errado minha média. O certo é, eu abro um parêntese, coloco todos os números e coloco um parêntese aqui, que aí ele vai dividir tudo por 7. Por isso que eu falo, às vezes eu estou errando só a forma de colocar na calculadora. Então, cuidado com esse aqui, para não colocar só no 7, no 12, que ele vai dividir só o 12 por 7. Tranquilo? Média, vocês já estão fazendo as médias das provas de vocês, não estão? Tenho certeza. Faça a prova por lá, né? E já faço. Então, é diretão. A anotação que tem no material de vocês não vem com o símbolo da somatória, que vem com esse aqui, ó. Tá? Mas significa a mesma coisa, só acrescentando aqui para vocês. Podemos seguir? Sim, professor, esse aqui eu entendi. Ótimo. Ó, média ponderada, quando você tem pesos, né? A gente faz isso nas médias também? Fazemos. Né? Quando nós temos pesos diferentes para a prova, por exemplo, aqui, ó, se o exame final em um curso tem peso 3 e as provas têm peso 1, um estudante tem 80 no exame e 75 e 95 nas provas. Qual que é a sua média? É igual quando você faz concurso, né? Você tem pesos diferentes para a área de conhecimento. Para saber sua média, você tem que fazer a média ponderada. Então, pode vir a anotação assim, a somatória de x vezes o FI ou peso, tá? Pode ser indicado aqui com um pezinho também, e a somatória dos pesos. Então, aqui eu vou utilizar muito x barra, né, se sair mais bonitinho. Então, aqui, a minha prova final tem peso 3, o exame final. Eu tenho 80, então você vai fazer 3 vezes 80. As minhas provas têm peso 1, então eu vou fazer mais 1 vezes 75, mais 1 vezes 95, e vou dividir tudo isso pelo quê? Pela quantidade de números, que é a frequência, que coincide com o peso. Então, aqui eu vou pegar ó, o 3, mais 1, mais 1. Então, na verdade, eu vou dividir por 5. E aí eu vou ter minha média. Tá? Do mesmo jeito, quero fazer direto, coloca parênteses em cima e embaixo. Você faz o 3 vezes o 80, mais 75 vezes 1, não precisa nem fazer a multiplicação, né? Então, aqui vai dar 410 dividido por 5. Você já faz direto. Aqui eu vou conferir nas contas para não passar nada errado. Pronto. A minha média foi 82. Então, em concurso tem muito isso. Alguém fez o concurso do Banco do Brasil? Já saiu até as classificações agora. Que em Barreiras tinha prova também, né? Teve muita gente daqui que foi fazer a prova. Alguém daqui se arriscou? Não? A prova foi mês passado. Né? E cai muito isso em concurso também, tá? Então, aqui eu calculei a média aritmética ponderada, é quando você tem pesos diferentes ou quando o número aparece muitas vezes, você pode trabalhar como frequência, tá? Os meus dados podem estar organizados em tabela e aí você faz a média direto também, só colocar
essa frequência ou esse peso, certo? Medidas de posição, a tal da mediana. Eu até trouxe uma parte da apostila de vocês aqui, ó, porque você tem em 2 casos, quando você tem a quantidade de número par e a quantidade de número ímpar. Mediana é uma das medidas mais fáceis que tem na estatística. Por que que às vezes eu erro a mediana, professora? Porque você esquece, né, de colocar em ordem crescente ou decrescente. A primeira coisa, para fazer a mediana, eu tenho que colocar em ordem crescente ou fazer o rol dos meus dados. Você pode escolher crescente ou decrescente. Eu quero saber qual que é o termo central dos meus valores. Eu vou dividir 50% para um lado e 50% para o outro. Por exemplo, aqui, ó, no exemplo 1, se eu pego aqui, qual que é a mediana? Se eu pegar o 2, eu tenho 4 elementos de um lado e 4 elementos do outro. Esse valor é a mediana? Eu não posso pegar assim direto. Eu tenho que reescrever os dados em ordem. Então, aqui eu vou escrever em ordem. Tenho 0, se ele aparecer 10 vezes, você escreve ele 10 vezes. Tenho 1, que também, ó, já peguei o 0, 0, o 1. O 1 também apareceu de novo, eu vou reescrever. Tenho 2, 2. Depois eu tenho 3. Depois eu tenho 4 e 5. Toda vez que você escrever, conta quantos números você tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai que você esqueceu algum, aí vai ficar errado. Então, se eu tenho 9 elementos, eu estou com uma quantidade ímpar. Ficou fácil encontrar a mediana. Qual o termo que divide ao meio? A professora coincidiu com o 2 que estava aqui nesses dados, mas foi uma coincidência. Então, a mediana é o termo central. Então, a mediana aqui é igual a 2. É só pegar o termo do meio. Então, não esqueçam, né, eu falo assim, coloca estrelinha, lembra disso aqui, colocar em ordem crescente ou decrescente. Aí você que está trabalhando lá no campo, você fala assim, professor, mas eu estou trabalhando lá no campo e eu estou pegando os dados no primeiro dia da semana ou no primeiro dia do mês, e aí eu tenho que saber essa classificação, primeiro, segundo, terceiro, como que eu vou fazer a mediana? Se no meu conjunto de dados é importante a ordem da coleta, eu não posso classificar os dados em ordem crescente, eu não uso mediana. Tá? Aí eu vou partir para utilizar uma outra medida de posição, podendo ser a média, podendo ser a moda, mas eu não uso a mediana. É importante, na prática, principalmente, você saber isso. Se eu não posso classificar, que é importante o horário da coleta e eu não posso trocar a ordem dos meus dados, eu não uso mediana. Né? E se eu tenho uma quantidade de números pares de números? Ó, aqui eu tenho os números, vou colocar em ordem crescente, fazer o rol, peguei o 0, 0, o 1, geralmente eu vou riscando para não esquecer nenhum, 1 e 1, o 2, depois eu tenho o 3, depois eu tenho o 4, tenho o 5 e o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu estou com 10 elementos. Professora, se eu tiver com 1000, faz no computador. Até o Excel faz mediana, faz o rol, quer colocar em ordem. Nesse caso aqui, qual que é a minha mediana? Se eu pegar o número 2, eu fico com 4 números para um lado e 5 para o outro. Então eu vou pegar o 3. Vou pegar o 2, não. Vou pegar o 3. Eu vou ficar com 5 números de um lado e 4 do outro. Também não está certo.
A mediana divide em 50% certinho, de um lado e de outro. Por isso que tem isso aqui para vocês, ó, número ímpar. Né? A mediana será o elemento do meio. Número par, devemos colocá-los em ordem, fazer a média aritmética dos dois termos centrais. Então, aqui no caso, ó, eu tenho 2 e o 3. Se eu pegar esses dois valores, eu vou conseguir encontrar a mediana e estou garantindo que aqui eu tenho 50% dos dados e aqui 50% dos dados. Tem quantidades iguais aqui dos dois lados. Então, quando você tem uma quantidade par, né, o que você vai fazer para a mediana é a média entre esses dois números. 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5. Ah, professora, então comecei a ver que a mediana nem sempre aqui deu 2,5. E nos meus valores nem tem 2,5. Pode cair questões, né, de alternativa perguntando. A média vai pertencer ao conjunto de dados? Ela nem sempre. Você vai fazer a divisão, pode ter ou não. A mediana também, você pode ter o número nos dados ou não. Tá? Igual que nós temos 2,5. No meu conjunto de dados não tem 2,5. Mas é o termo que vai dividir ao meio os meus números. A quantidade de números, na verdade, né? Tranquilo? Sim, professora, tranquilo. Ótimo. Estatística é muito gostoso, né? É, É. melhor, melhor, Moda. melhor que fração, né? Melhor que fração. Você não gostou das frações, né, Antônio? Não, Depois nós podemos marcar um horário para a gente fazer as frações bem direitinho, para você tá treinar ok, essas frações. tá ok. Tá. Moda. Moda é moda. Né? Tô na moda, tô fora da moda. Nós temos conjunto de dados que vai ter moda, tem dados que não tem moda, que nós chamamos de amodal. Nós temos conjunto de dados que tem 2 ou 3 moda, ou 4 também. Aí pode ter isso, é bimodal, trimodal? Pode. Tá? A moda é o que mais se repete. Que conta que eu tenho que fazer? Nenhuma. Eu tenho que fazer observações. Aqui eu tenho uma quantidade de número, não preciso nem saber a quantidade de número, eu tenho que ver o que mais se repete. Nesse meu primeiro conjunto de dados, está vendo que o 0 aparece 2 vezes? 1, 2, aqui, os outros são todos diferentes. Então, a moda é 0. É só isso. Tá? Nesse segundo exemplo, né, qual a moda? Ó, eu tenho o número 1, que se repete 2 vezes, e eu tenho também o 0, que está repetindo 2 vezes. Ali, professora, mas eu tenho aqui, ó, o 3, que repete também 2 vezes. Você vai pegar o número que mais repete. E aqui eu tenho quantidades iguais. Então, esse conjunto de dados aqui, ele é trimodal. Qual que é a moda? É o 1. Ó, começar pelo 0, né? É o 0, é o 1 e o 3. Tá? Ela é trimodal. Tá? Então, ela vai existir com 2 valores, com 3, sim. Ou não vai existir a moda, né? Por não ter uma repetição. Ah, e se tivesse 3, 3? Aí o 3 estaria aparecendo mais vezes, a moda seria só o 3. É o número que mais se repete, que aparece com a maior frequência. Então, moda é isso. Então, você vai guardar, né, que a média, eu vou utilizar todos os valores, vou somar e dividir pela quantidade. Eu considero todos os valores. A mediana, eu considero só o termo central, ou os dois termos centrais, se eu tiver a quantidade de número par. E a moda, eu considero só os números que aparecem com maior frequência. Então, se cair lá para você, a moda, ela é melhor que a média porque ela considera todos os números? Não, ela considera só o número que tem uma maior frequência.
é uma das desvantagens da moda. A mediana também, ela só considera o termo central, ela não considera todos os valores. A média considera todos os valores e tem a desvantagem de ser muito influenciada pelos valores extremos. Então, todas as medidas têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Qual que eu vou usar? Aí depende do meu experimento. Tá? Então, a professora lá na apostila tem hora que não fala esses negócios tudo que você está falando, não, né? Por isso que a gente faz as aulas. Que a gente tirar essas conclusões, essas análises em cima das fórmulas, que é o importante. A você guardar isso aqui e onde que eu vou usar. Certo? Tô tentando apagar na tela um negócio que tá no... que não é da tela. Ó, eu tô rapidinho aqui, pessoal, que eu quero passar nas fórmulas mais importantes com vocês, tá? Medidas de dispersão, tá? Ou quais as medidas que nós vamos ver? Quanto que os dados estão dispersos em relação à minha medida de posição, geralmente utilizando como a média. A amplitude é um dos valores mais simples que nós temos. Tem uma frase na apostila de vocês que eu nem trouxe aqui da amplitude, que ela fala que é o último número menos o primeiro. Se estiver em ordem, porque não é o último menos o primeiro, é o maior menos o menor. Tá? Se eu já coloquei em ordem, tudo bem eu pegar o último menos o primeiro. Porém, a definição correta para você não cair no erro é o valor máximo menos o valor mínimo. Então, a amplitude total de um conjunto de dados é você pegar o maior valor menos o menor. Qual que é o maior valor dessa minha série de dados? Nesse caso aqui, eu tenho o 5. O menor valor, o 0. Pode ser negativo também? Pode, aí você faz joguinho de sinal. Então, a amplitude aqui dos meus dados mede 5. A distância entre o maior número e o menor está 5. Então, eu já sei se ela tem valores muito dispersos nos meus dados. Então, cuidado com isso. Se eu pego aqui, ó, o último menos o primeiro, vai dar 4, porque o primeiro é 1. Então, trabalhar com o último menos o primeiro é só quando eles estão em ordem. Certo? Alguma dúvida aqui? Deixa eu arrumar aqui o espaço. Então, cuidado com essa questão que está falando o último menos o primeiro. Observem que lá antes dessas palavras está falando que tem que estar em ordem. Mas amplitude é sempre o valor máximo menos o valor mínimo. Não considera também todos os valores. Ele considera apenas o valor máximo e o valor mínimo. E aí tem o desvio médio, tá? Eu até iria fazer aqui, eu vou deixar aqui e vou fazer com vocês a variância, porque é a mesma fórmula ali do desvio médio. Só que a gente já faz a parte de elevar ao quadrado aqui, no caso. Variância, tá? Você vai utilizar a variância quando você quer saber a dispersão dos dados, né? A média aritmética do quadrado dos desvios dos meus dados em relação à média. Então, se aparece para você, calcule a variância, a primeira coisa que você tem que fazer é a média. A variância, ela é indicada por S ao quadrado ou sigma ao quadrado. A letra que vem em relação ao símbolo da variância. S ao quadrado geralmente é utilizado para amostra e o sigma utilizado para população. No caso do material de vocês, tá? Ele está utilizando com o N. Então, aqui é o sigma ao quadrado, tá? Posso usar o S ou o sigma, mas eu tenho que saber que aqui o N é o número de elementos da população. Quando é da amostra, a gente tem que colocar o N-1.
No nosso material, eu não faço para amostra, só para a população, só com N, tá? Porque tem um fator de correção aí no caso. Então, aqui eu vou deixar o símbolo S, mais fácil para a gente utilizar, mas lembrar que eu vou estar sempre utilizando o N. Então, quando vocês forem estudar estatística lá no curso de vocês fazem ou vocês continuarem trabalhando, lembrar que variância para a população é uma coisa, variância para a amostra é outra. Tanto que no Excel tem lá var, P, var, A. A variância de amostra, variância de população. O que muda? Quando eu estou trabalhando com amostra, eu não vou dividir por N, eu vou dividir por N menos 1. Tem um fator de correção para não dar erro. Tá? Então, aqui no material de vocês, veio só com N, então a gente vai trabalhar só para a população. Então, aqui eu vou fazer primeira coisa, a média. Alguém já fez? Enquanto eu estava falando aqui, sempre tem alguém que já vai fazendo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, eu vou fazer a média entre esses 7 elementos. Quem está fazendo aí já vai me dar o valor. Quinze dividido por 7. Geralmente, nós utilizamos duas casas após a vírgula, tá? 2,1. E aí, eu gostaria que vocês fizessem esse cálculo aqui comigo, para ficar na memória de vocês mesmo, tá? Como que eu vou fazer a variância? Eu vou pegar cada elemento que eu tenho, menos a média e elevar ao quadrado. Então, qual que é o primeiro elemento que eu tenho aqui? 1 menos. Qual que é a média? 2,14 e vou elevar ao quadrado. Mais 3 menos a média. Se eu errar a média, o resto vai ficar tudo errado. Ao quadrado. Mais. Falar o zero eu tenho que fazer também, professor? Também. Tá? E tá vendo que quando eu faço ao quadrado, o resultado vai ficar todo positivo. Ó, se o zero aparecer duas vezes, eu vou fazer duas vezes. Vou fazer com 2. Com todos. Desculpa aí, pessoal, a voz falhou um pouquinho aqui. Pegar uma água. Eu vou fazer com todos, tá? Parei no 2. Vou chegar um pouquinho para cá. Dá para continuar. Vou fazer com 4. Opa. Mais, vou fazer aqui também, como eu escrevi grande, por isso que tá ficando grande, tá? Menos 2,14 ao quadrado. Então, eu vou fazer com todos. E vou dividir, tá, isso aqui tudo, pela quantidade de número. Se eu tenho 7, eu vou dividir aqui por 7. Significa que eu estou com a população. Faça essa conta aqui para mim, fazendo favor. Vocês estão com calculadora? Independente do tipo de calculadora, dá para vocês fazerem. Tem que fazer com todos? Tem. E aqui eu gostaria que vocês fizessem para ver se não vai aparecer nenhuma dúvida, tá? Aí no caso. Enquanto vocês vão fazendo, vou pegar
uma água ali, rapidinho eu volto e vocês me falam quanto que deu, certo? E aí, quem fez? Ninguém? Vou esperar. Na calculadora mais simples dá para fazer. Quero saber o valor em cima, então. Vamos pegar por partes. Estão fazendo, pessoal? Quem tá aí? Por que que vocês têm que aprender a fazer a variância? Se eu não fizer a variância, eu não sei fazer o desvio padrão. Então, eu gostaria que vocês fizessem aí para a gente tirar as dúvidas em relação a essa fórmula. Que às vezes ela parece ser meio complicada, mas ela não é complicada, eu só tenho que fazer passo a passo. Ó. Então, é 1 menos 2,14 e eleva ao quadrado. Quem fez? Vou começar a dar ponto para quem está fazendo. Ó, ninguém está me respondendo. Guilherme, Eugênia conseguiu fazer. O meu deu 1,30, professor. Já no resultado final? Sim. Excelente. Ótimo. Aqui deu 22,85 em cima? Ai, não, então o meu tá errado. Deu 9,11 no meu. Quando a gente está no mundo coletivo, você procurar. Vamos ver o porquê. 22. Isso, Eugênia. Então, em cima deu só isso.
Cuidado se não colocar parêntese, tá? Se eu não colocar esses parênteses aqui, vai ficar errado. Igual eu coloquei o parêntese e depois o quadrado. Tem que ser desse jeito. Senão ele vai levar só o 2,14 ao quadrado. Tá? E aí, dividindo por 7, né, vai dar aproximadamente aqui 3,26. Quem está no computador, professora, eu fiz aqui no Excel, deu um pouquinho diferente, as casas decimais, tá? Então, e esse aqui, eu vou tirar o quadrado daqui, não, esse quadrado é só um símbolo. A variância vale isso aqui, ó. Tá? Vê aí se dá certo agora. Tá com um quadradinho, Jacilene. Porque isso aqui é justamente para a gente usar, tomar cuidado com isso, que é uma conta fácil, que é só soma, subtração, né? A multiplicação, que é elevar ao quadrado, e divisão. Ele tem que colocar todos, se eu tiver 10 valores, eu tenho que fazer para todos, para todos. Cada elemento menos a média e elevar ao quadrado. Tá? Então, só cuidado aí, que se eu não colocar o parênteses, minha conta vai ficar errada. Aqui eu peguei a parte de cima e depois dividi por 7. Tá? Lembrando que é a variância da população. Significa que eu estou considerando todos os números. Teve mais alguém que não deu certo? Ou agora já bateu, Jaceline? Agora bateu. Era o parêntese, né? Isso, eu vou dar errado. O tal do parêntese, eu vou falar, viu? Ele dá na calculadora um errinho aí que transforma, né, os valores. Então, eu fiz a variância. Professora, você pulou o desvio médio, que seria esses dados aqui. Só para dar tempo da gente ver tudo. Só que o desvio médio é a mesma coisa da variância, só que eu não elevo ao quadrado. Eu faço a diferença de cada elemento menos a média e sempre faço em módulo, ou seja, eu pego só a resposta todas com sinal positivo. Então, mesmo que dê negativo, eu pego ele positivo. Essa barrinha aqui significa que é o número em módulo. Tá? Oi, Eliane. Eilane, né? Alguma dúvida? Eilane. Não? Tá? Então, aqui eu encontro a variância, fazendo essa diferença. O desvio médio, você só não eleva ao quadrado, mas soma todos os números. A próxima medida de dispersão, que é a mais usada, que me dá a distância de cada ponto em relação à média. Eliane, seu microfone está ligado. O microfone está aberto, muito barulho. Eliane. Tá? O próximo é o padrão. O desvio padrão nada mais é do que nós pegarmos o resultado que nós encontramos da variância, que no caso aqui foi 3,26, e tirar a raiz quadrada. Tá? Então, desvio padrão é você pegar a variância e tirar a raiz quadrada. E aí, quando tira... Pode falar, Lucas. Eliane. Está atrapalhando, professora, esse barulho. Vou ver com... Só um momento. Pode falar, Lucas.
eu já falei com a Rita porque eu não consigo desligar o microfone. É só quem é organizador. Ah, ela já foi. Pronto. Tá? Lucas, quer fazer uma colocação? A lista de frequência já está no chat, tá, pessoal? Para vocês irem respondendo. Certo? Agora ficou bom, né? É só a gente prestar atenção, às vezes a gente liga o microfone sem querer, né? Aí acontece isso. Então, aqui, ó. O desvio padrão nada mais é do que você tirar a raiz quadrada da variância. Então, eu vou pegar esse 3,26 e vou tirar a raiz quadrada, que é o mesmo conjunto de dados. Eu já aproveitei aqui para nós tirarmos o valor, que é a distância que a gente tem dos valores. Cada valor em relação à média, se eu somar todas as distâncias, está me dando desvio padrão. Então, eu tenho um conjunto de dados, eu tenho o valor médio que eu estou utilizando, que pode ser a moda mediana, né? Utilizar ou a média aritmética, ou harmônica, ou geométrica. E aí eu posso utilizar, eu calculo a variância, desse resultado eu tenho desvio. Então, se aparecer para vocês ali, encontre o desvio padrão, o que vocês vão fazer? Ah, tranquilo, Lucas. Acontece, a mão, é o microfone, somente quando a gente está no celular, né? Então, quando eu vou fazer isso aqui, eu pedi para vocês o desvio padrão, o que você tem que fazer? A média, fazer a variância e tirar a raiz quadrada do resultado. A raiz quadrada da variância é o meu desvio padrão. É a distância de cada ponto, né, da somatória da distância de cada ponto em relação à média. Então, ele vai me falar de quanto que os dados estão dispersos. Com a amplitude, o desvio padrão e uma medida de posição, você começa a tirar conclusões do seu conjunto de valores. Por isso que eu parei aqui. Se eu não souber fazer a variância, eu não sei fazer também o desvio padrão. Desvio médio. Desvio médio é só a distância modular de cada um ali, né? Só enquanto está disperso em relação. Aqui eu já tenho a distância somada de todos os valores. Então, é a diferença que a gente tem. Se eu não tivesse feito a variância, eu teria que fazer a variância aqui para chegar no resultado. Senão, não daria para fazer o desvio padrão. Certo? Então, desvio padrão tem diferença também entre amostra e população. Se é amostra, a gente utiliza aqui embaixo N-1. Aí vocês vão lá na internet, você coloca lá desvio padrão, vai aparecer umas fórmulas enormes, tá? Dentro da raiz quadrada, utilizando esse aqui. E depende se eu tenho os dados agrupados, depende se eu tenho os dados agrupados por classe. Todas aquelas fórmulas, professora, vale? Vale. No nosso material aqui, é o básico do básico, só para a gente fazer os desvios. Então, tem outras fórmulas que são usadas? Tem, mas esse aqui é o básico, é para a gente começar, depois vai desenvolver nas outras fórmulas. Então, não pega fórmulas muito complexas, não, que não vai precisar. Tá certo? Entenderam, então, as medidas de posição? Amplitude, o maior valor menos o menor. Desvio médio, a cada ponto, menos a média, o módulo, em relação a essa diferença. A variância, a diferença quadrática, né, de cada ponto com a média. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Aqui é a distância dos meus pontos em relação à média. Certo? Geralmente, nas provas, né, eles pedem o desvio padrão, porque aí você tem que fazer a média, a variância e chegar no desvio padrão. Tá? Medida de dispersão. Tranquilo? Isso.
Certo, ok, Eugênia. Melhoras e vai acompanhando aí, qualquer coisa vai chamando. O próximo tópico que nós temos, vamos falar, né, rapidamente aqui das probabilidades, tá? Qual é que é a probabilidade? Né? Qual que é a chance de ganhar na Mega Sena? É probabilidade. Né? Vamos falar ali na Mega Sena, eu tenho 60 valores, né, de 1 ao 60, que é o meu espaço total. Né? Então, ali eu tenho o meu espaço amostral todo e eu tenho que acertar 6 números. Se você pegar o papelzinho atrás, né, agora a gente faz muito até pela internet, nem pega o papel, ali tem o cálculo da probabilidade de você acertar. Né? Qual a chance de você ganhar na Mega Sena? Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que acertar o primeiro, e o segundo, e o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Para ganhar, né, com 6 números, eu tenho que acertar os 6 números. Então, eu tenho que acertar 1,60, aí eu já tirei uma bolinha, eu não vou fazer reposição. Então, os exercícios vão trabalhar com isso também, ó. Depois eu tenho 1,59, depois eu tenho 1,58, porque você está diminuindo o seu espaço amostral. E no seu evento você quer um elemento daquele 58. E como eu tenho que acertar o primeiro e o segundo e o terceiro, o E na matemática, na probabilidade, é vezes. Então, só para a gente, que é uma coisa que todo mundo aí, garanta a maioria, pelo menos, já tentou, né? Então, quando você fala acertar o primeiro é 1,60 vezes acertar o segundo, 1,59 vezes. Por quê? Porque eu tenho que acertar. E aí você vai fazendo até pegar os 6 valores. Quando você fala E, é vezes. Se você falar que posso acertar o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, aí é mais. Então, o jogo, né, a Mega Sena, ele é mais difícil porque você tem que fazer vezes. É um, outro e o outro, os 6 elementos. Então, para saber probabilidade, o que você tem que conhecer? O seu espaço amostral, saber quantos elementos tem, qual que é o seu evento, ou qual que é o seu experimento aleatório, né? Que aí você, tendo um experimento aleatório, todos têm a mesma chance de ocorrer, então probabilidade a gente tem que pensar nisso. Teve aqueles deputados que ganharam na Mega Sena, não sei quantas vezes, porque tinha pezinho nas bolas. Aquilo ali já não posso utilizar a probabilidade. É igual quando a gente brinca com a moeda cara ou coroa, se ela tiver um pezinho do lado, ela não tem a mesma chance de ocorrência. Isso eu não posso utilizar teorias de probabilidade, não. Então, é aí que eu vejo. Então, se tem essas influências, meu modelo probabilístico já não vai dar certo. Tá? Então, você sabe o experimento, você tem a ideia de ocorrência, o que vai dar como resposta, e aí você pode montar suas regras ou leis de probabilidade. Tá? Então, conheça bem o seu espaço amostral, o experimento que você está fazendo e o evento que você tem. Então, sempre que falar em probabilidade, você vai falar em chance de ocorrer alguma coisa. Em fenômenos aleatórios, tá? Equiprováveis, professora, tem essa palavrinha lá na apostila, é quando tem a mesma chance de ocorrência. Tá? Então, você tem o universo de estudo, que pode ser a população, ou hipótese, ou seu espaço amostral, e os resultados. Utilizem ao máximo raciocínio dedutivo, ou seja, lógica. Traga o que vocês conhecem da vida, né, para você saber qual a chance de ocorrer determinada coisa. Então, eu quero estudar, professora, sobre o jogo do pôquer. Se eu não conheço o jogo do pôquer, eu não sei quantas cartas tem, eu não sei quais é a jogada, não tem como eu falar sobre esse jogo. Eu usei a Mega Sena porque eu tenho um conhecimento. Então, eu tenho que ter esse conhecimento para fazer a lógica em cima daquele caso. Então, no dia a dia,
nós temos que trabalhar e trazer essas definições, tá? Do que a gente conhece. Então, o que é calcular a probabilidade? É o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Por isso que ali eu falei, acertar a primeira bola é 1 em 60. A segunda eu já tirei. Tem eventos que eles vão te falar assim, com reposição. Se eu voltar aquela bolinha que foi tirada, o meu espaço amostral não vai mudar. Ele vai continuar sendo 60. Eu tiro a bola, olho o número e volto. Então, vai ficar tudo 1 sobre 60. Se eu não voltar, ele está sendo reduzido. Tá? Por isso que a gente tem que conhecer o que eu estou estudando. Tá? Probabilidade é sempre razão? Sempre razão. E o mais importante, probabilidade, né, vai ser sempre um número positivo, tá? Sempre vai ser um número positivo, não vai ter números negativos. Quando eu tenho certeza, eu tenho de 100% de chance de ocorrência, eu não vou ter 150% de chance de ocorrer alguma coisa. A probabilidade ela vai ficar sempre entre 0 e 100%, ou seja, entre 0 e 1, se eu não estou utilizando, tá, a porcentagem. Eu não tenho a chance de 150% de ganhar na Mega Sena, só se eu estiver utilizando a falcatrua, igual quando você lança uma moeda cara ou coroa. Ela tem 50% de um, 50% da outra, cara e coroa. Se eu somar as duas, tem que dar o 100%. Se eu somar as duas e der 110%, é alguma coisa errada. Então, na parte de prática, por que é tão importante o técnico em agronegócio falar em probabilidade, professor? Qual que é a probabilidade de produzir 60 sacos por hectare? Né? Quais os fatores que eu tenho que vai influenciar? Professora, eu tenho a chuva, eu tenho a adubação, eu tenho a semente, eu tenho o tratamento da semente, a qualidade da semente. Então, eu vou ter aí vários fatores que vão estar influenciando, e aí eu vou ver quais os fatores que eu vou estudar. E eu calculo qual que é a probabilidade de chuva, né? A gente não produz sem chuva, por isso que todo mundo aí olha a previsão todos os dias, tá? Então, você trabalha sobre conhecimentos matemáticos, tá? Ou estimativas experimentais também. Então, aqui nós estamos vendo uma base para estarmos sempre falando da parte de conhecimento. Depois a gente vai trabalhando as aplicações. Então, é uma base, mas a gente saber que isso tem a ver com a nossa vida. Então, aqui, evento, né, que tem aí no material de vocês. O evento tem que estar dentro do meu espaço amostral. Meu espaço amostral são todas as possibilidades. Muitos exercícios vai aparecer para vocês assim, ó, lança-se uma moeda honesta. Lança-se um dado honesto. O que significa isso? Que ele não tem um pezinho de um lado ou do outro. Né? Se eu vou lançar o dado honesto, eu não vou fazer... Quem nunca brincou com aquele dado e quando você lança devagarzinho para cair no 6? Não é verdade? Já fizeram isso? Quando a gente é criança, todo mundo quer tirar o 6 ou 1, né? Aí vai lá e põe o dado do ladinho, assim, ó, não calcula a probabilidade, mas não. Ele já não é mais equiprovável. Eu tenho fatores externos influenciando a minha probabilidade. Aí não adianta eu usar teorias matemáticas que vai dar errado. Tá? Então, quando aparecer para vocês honesto, significa isso, que ele está perfeitamente equilibrado. Tá? E lançamento imparcial, eu não estou fazendo aquele joguinho ali. Se no exercício fala que tem esse lançamento parcial, não dá mais para calcular a probabilidade, tá? Ou no dia a dia, a partir do momento que você faz isso, não dá. Então, por exemplo, aqui, ó, no lançamento de um dado, eu sei que ele vai do número 1 até o número 6, tá? O dado é aquele cubo, normal, tá? Professora, eu já joguei RPG e tem um dado que tem 8 lados, 6, 7, ele não é dado.
A gente chama de dado, mas ele é um octaedro. Não é chamar. O dado é só o de 6 lados, que é um cubo perfeitinho. Os outros a gente chama de dado de 6 lados, mas isso não existe. Mas é difícil. Já pensou você chegar na loja, dá um octaedro aí, né? Se as pessoas vão conhecer, então falam um dado de 8 lados. Por isso que às vezes acontece esses nomes aí. Tá? Então eu vou pegar um dado normal, com 6 lados. Evento. Se eu quero saber os números pares, quais os números pares que eu tenho? Falar o 2, o 4, o 6. Tá? Probabilidade de sair o evento A. O evento A significa que é número par, ó, bem escrito aqui. Então, eu tenho 3 possibilidades em 6. Questão de alternativa. Vai simplificar, reduzir a fração. Em 3 em cima e embaixo. Então, vai ficar 1 sobre 2. Professor, eu já sabia que ia dar 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5, que é também a mesma coisa que 50%. Porque eu tenho 6 elementos, 3 são pares e 3 são ímpares. Então, eu já sabia disso aqui. Não pode dar mais que 0,0, não pode dar mais que 1, né? Vai ficar entre 0 e 1. Essa é a minha conta. Eu fiz 6 por 2, deu 3. 6 por 2, deu 3. Está errado. Tem até uma resposta na apostila de vocês, a última questão, que ele está pedindo probabilidade, e lá no gabarito está 6, está errado. Eu não posso ter a probabilidade ali de 6, pode ser 6%. Tá? Então, ali é só isso que aconteceu. Faltou a porcentagem ali para falar que é 0,06, né? Então, quando vocês pegarem um gabarito e a resposta da probabilidade está 5, está errado. Mas, se tiver menos 2, também está errado. É sempre positivo e entre 0 e 1 ou 0 e 100%. Número, vou pegar um outro evento, B. Número menor que 3. Menor que 3 no lançamento de dado, eu tenho 1 e o 2. Por que eu não vou considerar o 3? Porque teria que estar escrito menor ou igual a 3. Tá? Então, cuidado com essas palavrinhas aí no meio dos problemas. Ou, e, somente, tá? Então, eu tenho 2 números. 2 em quanto? Em 6. Tá? Também dá para simplificar. Então, eu vou simplificar aqui por 2 em cima e embaixo. É 1/3. Tá? Ou 0,33 ou 33,33%. Tá? Tranquilo aí, pessoal? Aqui eu estou fazendo uns exemplos, pessoal, mas não é nem pelas contas, é mais para trazer essas definições, tá? De palavras e de formas que vai aparecer para vocês. Alguma dúvida? Alguma colocação? Não? Ó, quando nós falamos... Ótimo. Quando nós falamos em probabilidade, nós temos que pensar assim, se uma coisa vai depender da outra. Esse cálculo de probabilidades simultâneas, né, eventos independentes e dependentes, entendam bem o que é isso. Tá? Qual que é a probabilidade de produção? Eu vou ter uma produção de... a chance de produzir 60 sacas se chover. Tá? É 80%. Então, esse 80%, ele depende de um outro evento. Qual que é a probabilidade de chuva? É 60%. Então, se... Bastante, né, Eugênia? É uma delícia. Eu amo estatística, eu fiz meu mestrado em estatística. Eu adoro essa aqui. E é muito aplicado. Né? Vocês têm que pensar que a gente vai utilizar isso muito, e a gente usa na vida. Se não usar, a gente está perdendo muita coisa. Então, essa questão de você olhar um evento
independente, um que ele não depende do outro. Vocês têm que trazer isso. Um evento dependente, que ele depende de já ter acontecido alguma coisa. Então, a chance de ocorrência está dependendo de um anterior. Utilizem a lógica e essas palavras que vocês já conhecem. Então, aqui, essa dependência e independência é no sentido real da palavra. Quando eles independem um do outro, tá? E quando eles dependem de outro evento. Então, a gente utiliza isso muito no dia a dia, principalmente aqui no mercado financeiro, utiliza muito isso, e aqui até vaga de emprego tem a ver, né? Aumenta a vaga de emprego se tiver uma produção, né? Se tiver uma produção, aumenta a questão do emprego. E vai ter uma produção se chover. São eventos são dependentes um do outro. Como que eu vou fazer probabilidade assim, professor? Normal. Tá? Só prestem atenção e tragam a lógica. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma moeda e um dado são lançados simultaneamente. Então, simultaneamente, eu vou lançar os dois juntos. Qual a probabilidade de ocorrer coroa e um número par? Esses eventos são dependentes ou independentes? Como que vai ser, pessoal? Depende ou independe? Qual que é a probabilidade de ocorrer coroa? Vou fazer direto aqui com vocês. Ela não está dependendo do outro, você vai lançar simultaneamente. Independente do que cair a moeda ou o dado, vai ser a mesma coisa. Qual que é a probabilidade de ocorrer coroa? Você tem uma moeda, não é 50%? 1 em 2? Qual que é a probabilidade de cair o número par no lançamento de um dado? O dado é aquele que você tem do número 1, 2, que nós acabamos de ver ali, 5 e 6. Número par. Não tem 3 em 6, que também seria o 1 sobre 2, né? Aí pode ser? Pode também. Tá? É só você fazer a multiplicação. Porque você quer que ocorra as duas coisas, né? O E aqui no meio. O E é a multiplicação. Se fosse ou, seria mais. Eles são totalmente independentes, e um não depende do outro. Então, é só você fazer a multiplicação. Ó. 3, 2 vezes 3, 2 vezes 6, 12. Dá para simplificar. Divide em cima e embaixo pelo número 3. Isso aqui é 1 dividido por 4. Ou 0,25. Tá? Professora, eu vi essa questão lá na apostila. Ela está na apostila, na página... Deixa eu ver, eu tinha anotado aqui a página que tá. 99. Ele gasta mais de meia página para resolver esse exercício. Porque ele explica passo a passo. Isso que eu estou falando aqui, ele está escrevendo lá. É isso mesmo, Guilherme. Então, ali você já poderia ter colocado 50%. A 50% vezes 50% dá os 25%, né? E aí, por quê? Ele faz passo a passo, mas você pode fazer direto assim.
O que eu gostaria que vocês fizessem é assim, ó, já fizesse direto. Utilizem a lógica. A apostila está errada? Não. Lá está fazendo espaço, fez todo o espaço amostral, fez todo o outro, né? Aí foi e fez direto. Tá? Então, não. São eventos independentes que dá para fazer diretão. Ó, vamos ver esse aqui, ó. Numa urna, a 30 bolinhas é numerada de 1 a 30. Também está lá no material de vocês. Por que você está pegando lá do material? Para você ver que lá tem uma correção grande, dá para a gente fazer direto. Tá? Então, você vai prestar atenção em algumas palavras aqui que são cruciais na resolução. 30 bolinhas de 1 a 30 serão retiradas dessa urna 2 bolinhas ao acaso, uma após a outra, sem reposição. Aí eu vou tirar uma, depois eu vou tirar outra. E não vou repor. Quer dizer, o meu espaço amostral vai mudar. Meu espaço amostral, eu estou com 30 bolas. Então, vai mudar. Qual a probabilidade de sair um múltiplo de 10 na primeira e um número ímpar na segunda? Esses eventos são independentes? Não, são independentes? Não, eles são dependentes. Por que eles são dependentes? Quando eu tiro a primeira, o segundo vai depender do resultado que eu tirei. Pensem nesse aí e me conte quanto que dá. E aí, pessoal, deu quanto? Isso, eu parei um pouquinho, Eugênia, para deixar vocês fazerem. Já está ouvindo novamente? Então tá bom. Porque senão eu fico falando e vocês prestam atenção em mim e não faz o cálculo.
E tosse. Não. Ó. Vamos pensar que eu tenho 30 bolinhas. Múltiplos de 10, quantos elementos que eu tenho? De 1 a 30, múltiplos de 10. Olha, eu tenho 10, o 20 e o 30. Eu tenho 3 elementos. Número ímpar. Vai lá, número ímpar, de 1 a 30, eu tenho 15. Eu tenho 15 pares e 15 ímpares. Então, começa a montar a questão dessa forma. Qual que é a probabilidade da primeira bola ser múltiplo de 10? Aí vocês vão me falar, é 3 bolas em 30. E a segunda ser um número ímpar, vai ser 15. Só que eu não tenho 30 números mais, eu tenho 29. Então, eu faço essa conta aqui, ó. Tá? O vezes, porque é o E. Se fosse ou um número ímpar, seria mais. E 29, porque é sem reposição. E é uma após a outra. Tá vendo que algumas palavrinhas nos exercícios de vocês vão fazer muita diferença na hora da resolução. Tá? E aqui, quando você faz esse cálculo, é você multiplicar do jeito que você achar mais fácil. Pode multiplicar direto, tá? Pode fazer a conta direto já na calculadora, ou simplificar o 30 com 15, tá? Já direto. Eu já vou pegar o resultado final aqui. Vai dar 0,015, tá? Ou 5,1 aí por cento aproximadamente. Certo? Entenderam? Viu que é mais fácil? No material tá do mesmo jeito, tem meia página ali resolvendo. E aí você tem que fazer essa continha, pode fazer direto, não dá problema nenhum. Só prestem atenção nessas palavras, ó, sem reposição, e, tá? Quantos elementos que você tem, que um depende do outro, porque aqui eu tirei a bola e não repus. A dependência entre um e outro. Deu certo de vocês? Nesse aqui, eu quero mostrar para vocês quando eu tenho o lançamento de um dado. O meu espaço amostral vai do número 1. Aqui eu estou fazendo alguns exemplos bem simples com vocês, mas para vocês guardarem essas teorias, tá? O meu evento A, eu tenho aqui o lançamento de um dado. Qual a probabilidade do número ser múltiplo de 2? Múltiplos de 2, no lançamento de um dado, você tem o 2, o 4 e o 6. E os múltiplos de 3? Você tem o 3 e tem o 6. E eu quero saber qual que é a probabilidade de sair um múltiplo de 2 ou o múltiplo de 3. Tá vendo que eu tenho um termo em comum? Eu tenho que tirar essa intersecção. Senão eu vou considerar ele duas vezes. Então, vai ter algumas fórmulas, ou você pensar nisso, que a probabilidade de sair múltiplo de 2 é 3 em 6. A probabilidade de ser múltiplo de 3 é 2 em 6. Só que eu tenho um termo em comum. Tá? Então, quando eu quero a probabilidade dele ser múltiplo de 2, ou o ou é a mesma coisa que união, múltiplo de 3, você vai fazer o 3 sexto mais, se quiser simplificar antes também pode, só que você tem que subtrair esse aqui, ó, porque senão você vai somar ele duas vezes, 1 em 6. Porque o ou é mais, não é vezes, e eu tenho uma intersecção, um ponto em comum. Tira esse ponto em comum. Tá? Então, você tem que tirar esse ponto que está em comum. Então, aqui eu vou fazer o... Você pode estar com o mesmo denominador já,
Você pode somar todos os números e subtrair já o que você tem. 3 mais 2, 5, menos 1, 4 sextos, e simplifica. Aqui eu tenho um número par, vou dividir em cima em 2 e embaixo pelo 2, então vai ficar 2 terços, e aí sai direto. Eu não posso esquecer de verificar esse termo que eu tenho em comum. Tá? Sempre tiro. Tá? Sempre vou tirar isso. Alguma dúvida desse? Tem no material de vocês isso aqui também, tá? Entenderam aqui a diferença do e e do ou? E quando eu tenho termos em comum ali no meu evento, eu tenho que fazer menos. Tá? Não esqueçam disso. Certo? O que eu queria falar com vocês, a gente está finalizando a aula, vocês vão fazer a prova prática. Tá? A prova prática, ela é uma questão que vem aberta, tá? Vocês podem resolver, utilizem a lógica e utilizem regra de 3. Geralmente, o que vem na prova de vocês são unidades agrárias, tá? Porque nós estamos no curso de agronegócio. Então, vocês vão lá na apostila de vocês, tá? Guardem bem, né, aquelas unidades agrárias. Lá na página, deixa eu ver aqui, eu estou abrindo aqui, para ele me falar, para eu conseguir ver a página aqui, já para dar uma dica para vocês. Tá? Na página 51, tá? Na página 51, 52, é onde fala das unidades agrárias. Tá? Pode cair em relação a alqueiro, hectare, tá? Metro, todas as contas que vocês forem fazer, vocês vão trabalhar com regra de 3, tá? Não, professora, eu não quero trabalhar com regra de 3, eu quero trabalhar com os valores. Como vocês estão fazendo prova e não é, como que eu vou dizer, sem consulta, né? Vocês estão consultando, então prestem atenção, né? Não esqueçam, né, que o hectare, você tem que ele é 10.000 metros quadrados. Tá? Você tem hectare baiano, mineiro. Lá na página 50, deixa eu parar com esse aqui e pegar aqui, ó, na página 51, apareceu aí para vocês? Apareceu, né? Cadê? Aqui. Então, quando vocês olharem aqui na página 51, vocês têm essas formas aqui, ó, tá? O que corresponde a cada um, tá? Professora, lá eu tenho que fazer uma conta. Ou você trabalha tudo em metros quadrados, ou tudo em hectare. Não mistura unidade, tá? Para você fazer cálculo. Se você tem 2 alqueiros baianos, por exemplo, aqui ele vale 9,68 hectares, cada um. Se você tem 2, multiplica por 2. Tá? Da mesma forma você faz com o alqueiro do norte, né? Ali vai estar falando essa unidade. Isso aqui você não vai decorar, tá? Mas você vai utilizar essas medidas, essas transformações, que 1 hectare equivale a 10 metros quadrados. Se eu tenho 11 hectares, quanto que eu tenho? Trabalha sempre com a mesma unidade. Então, geralmente, vem essas questões, ou mesmo trabalhando com média, ou trabalhando com... Fica mais fácil, né? E vocês não têm que decorar. O legal é isso, né? Professora, se fosse presencial, quando eu faço presencial, essas provas, eu coloco a equivalência. Ninguém é obrigado a decorar qual que é o alqueiro mineiro. É muito fácil você confundir,
né? Fala, o alqueire baiano é 96, vou ficar lá decorando. Não precisa. Tá? Então, prestem atenção para vocês fazerem a regra de 3, para vocês fazerem comparação de produção, coloquem na mesma unidade. Tá? Se eu quero comparar o alqueiro mineiro com o baiano, coloca tudo em hectare. Ou metro quadrado, se o exercício estiver falando em metro quadrado. Mas geralmente trabalha com hectare. E aí fica mais fácil, né, de você fazer. Ah, lá está produzindo 1.000 sacos por metro quadrado. Quanto que ele está produzindo por hectare? Traz para hectare, faz a regrinha de 3, né? Tá? Vou colocar novamente aqui o link, que ele já está aqui. Aí quem entrou depois não vê, né? Ó. Ok, Arlene. Tá bom? Então, façam a prova e façam a prova com calma. O que eu notei na outra prova, né, além de colocarem no grupo, perguntando de algumas questões que aconteceram, tem hoje prova hoje. Faça com calma. Faça em um momento que você vai estar tranquilo para fazer a prova, para fazer as contas. Prestem atenção nas unidades, tá? Essa teoria, essa parte teórica, eu dei mais uma pincelada aqui com vocês. Na apostila tem vários exemplos, eu fiz só corrido mesmo, porque não dá tempo da gente ver tudo. Se precisar, me procure. Professora, eu fiquei de recuperação, o que eu faço? Eu vou ter que fazer a prova, né? Quer marcar um dia? Dependendo do conteúdo que você está com dúvida, né? Eu tenho algumas aulinhas que eu dou para os meninos também, que é mais fundamental, mas tem a ver para aprender da frente, né? Posso mandar o link, vocês assistem também, tá? Que tem a ver com a matéria. Até estava trabalhando com a turma agora, média, mediana, moda e porcentagem. Tá? Essa semana eu fiz 2 vídeos em relação a isso. Então, se vocês precisarem, é só pedir também, eu mando para vocês. Tá? Que é a resolução de exercícios básicos, mas às vezes ajuda a tirar algumas dúvidas. Tá certo? Pessoal, eu quero fazer um print. Eu quero ver vocês. Tá? Aí os vídeos me pedem no particular, tá bom? Porque é de outra instituição, aí eu não vou colocar no grupo, não. Vamos abrir as câmeras, quero ver vocês, quero fazer print, né? Eugênia, tá ali a Andréia. Ó, pessoal, foi um prazer trabalhar com vocês, né? Foi a nossa disciplina, a gente não vai ter os encontros mais, foi nosso último encontro, né? Espero ter passado para vocês a matemática de uma forma mais fácil. Apesar desse método remoto, a gente consegue, né, ter esse bate-papo. Uma dica que eu dou para vocês é participem mais. Aproveitem mais os professores, perguntem mais, manda mensagem. Além de mandar mensagem, participe na aula, né? Conversem bastante. A gente sente falta disso. O professor fica carente da aula só de longe, de não estar na sala, né? Aí isso ajuda muito. Ah, a Rita apareceu para sair conosco aqui, ó. Nossa, hoje foi corrido, viu? Mas... Nós estamos aqui, eu estava tirando o print aqui, estou pedindo para eles abrirem as câmeras, para eles falarem mais. Suga mais dos professores. Verdade, isso é uma coisa que a gente sente falta nessa turma muito quieta. Eu falei que nós, professores, somos carentes, nós gostamos de ouvir eles falando. Verdade, Tá? verdade. A gente tem uma sensação de que não, ninguém está participando, de que ninguém está entendendo, que está todo mundo perdido, ou deitado na cama, né, Raquel? Ninguém está me vendo, ninguém está me ouvindo, então... né? Mas é uma dica mesmo, é o primeiro que vocês estão, talvez o primeiro curso que está tendo aula remota, podem perguntar ao professor como se vocês estivessem na sala. Tá? Não só por mensagem, corte o professor, falou, professor, ó, é isso, tem turmas que debatem o tempo inteiro. Tá? Então, aproveitem mais isso, façam mais isso, sem vergonha nenhuma, não é porque está online, não é porque está gravando, isso aí não tem nada a ver, todo mundo está para aprender.
Aí espero voltar com vocês em outro. Vamos ver aí. Joia, Raquel, muito obrigada, viu? Valeu. Não, obrigada a você. É sempre uma satisfação ter você com a nossa equipe aqui. Obrigada. Eu que agradeço muito, tá? E, pessoal, firme e forte, tá? Se precisar, igual, vou fazer prova de recuperação, manda mensagem, tá? A gente manda os vídeos que vocês precisarem também, a gente vai conversando, tá, Rita? E todos que procurarem, a gente dá um jeito de atender eles aí. Tá? Qualquer coisa é só passar mensagem. Ótimo. Então, tchau, pessoal. Obrigada. Tá? Bom final de semana. Se cuidem. Juízo. Isso. Tá? Boa aula para vocês. Obrigada, professora. Tá? Boa aula para vocês também. Bom final de semana. Até a próxima. Obrigada, professora.